Graça e paz, família de Deus. Hoje vamos falar sobre ressurreição, já que estamos aqui no nosso país, onde é celebrado o domingo de Páscoa. Uma Páscoa que muitas vezes por muitos não é compreendida, sequer se lembra do real sentido, ou talvez entendem realmente o que significa isso, no sentido talvez que alguns possam até pensar que é o domingo da ressurreição, mas não reconhecem o privilégio e os benefícios de servirmos a um Deus que nos garante a ressurreição quando ressuscitou o seu Filho Jesus. Nós vamos ter como base aqui o texto de 1 Coríntios capítulo 15, quando Paulo ali fala da ressurreição, ele quando escreve aos Coríntios, certamente percebendo que a igreja estaria sob alguma influência de uma doutrina, de algum grupo que influenciado pelos os saduceus, que não acreditavam na ressurreição dos mortos, então Paulo dá ali um ensinamento às pessoas. E nós temos aqui nesse texto muitos versículos interessantes, por exemplo, o texto que diz que a nossa esperança em Cristo está apenas nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Temos também outro versículo muito interessante que diz que se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa fé. Temos que ter a convicção de que Jesus ressuscitou. Paulo diz a partir do versículo 20 que Cristo ressuscitou sim e que ele é apenas o primeiro dentre muitas pessoas a quem Deus ressuscitará no dia do fim de todas as coisas. Paulo diz também que a morte entrou no mundo por causa de um homem, esse homem é Adão, mas também foi-nos dado o direito e o privilégio de termos a convicção e a certeza de que seremos ressuscitados por causa de um homem também. Esse homem é Jesus. Paulo continua dizendo sobre essa importância de Cristo ser o primogênito dentre tudo aquilo que Deus ressuscitará. Mas ele diz no versículo 20 que Deus permitirá que Cristo venha ao mundo, ele demonstre o seu poder, ele reine sobre todas as coisas, e antes de entregar o reino ao Pai, ele vencerá o último inimigo, que é a morte. Sabemos que a Bíblia diz sobre duas mortes: a morte física, que é a morte que nós passaremos se não estivermos vivos até o dia da vinda de Jesus, onde ele demonstrará todo o seu poder e sua majestade, e a segunda morte, que é a condenação. Da segunda morte, já fomos livres quando o Senhor Jesus morreu na cruz e rasgou toda a cédula do pecado que existia contra nós. No entanto, a primeira morte, a morte física, essa morte, ela será vencida no final de todas as coisas. Quando Paulo fala da ressurreição, ele fala daqueles que morreram em Cristo, que já não estão mais aqui, que os seus corpos passaram pelo processo da morte e que ressuscitarão e receberão um corpo glorificado. A palavra do Senhor diz que quando Jesus voltar, os que estiverem vivos serão glorificados, e aqueles que estiverem mortos, que morreram em Cristo, eles primeiro serão ressuscitados e depois glorificados estarão com o Senhor na eternidade. O que isso afeta ou deveria afetar a nossa vida prática? Se nós temos em Cristo a ressurreição e não somos homens miseráveis como esses que Paulo cita mais ao começo do capítulo, nós deveríamos viver de maneira que a nossa vida seja um instrumento de gratidão a Deus por aquilo que nos foi garantido, porque o Senhor nos deu a certeza de que estaremos com o Senhor na eternidade. Não seremos condenados, mas também receberemos um corpo glorificado, à semelhança de Jesus. Porque o processo que Jesus passou é o processo que nós também passaremos. Receberemos um novo corpo, nós que estivermos mortos em Cristo, quando o Senhor voltar e demonstrar todo o seu poder e antes de entregar ao Pai tudo aquilo que lhe pertence. Então nós passaremos por esse processo e não ficaremos, como alguns acreditam, perdidos no vácuo ou talvez condenados, mas nós estaremos com o Senhor na eternidade. Nossa vida deve ser, como eu disse, um instrumento de gratidão, que nós possamos viver uma vida de retidão e como realmente pessoas que acreditam naquilo que foi conquistado por nós na cruz do Calvário e que assim glorifiquemos aquele que nos deu esse privilégio. E a forma de nós celebrarmos isso ou de expressarmos a nossa gratidão, tanto num dia onde a nossa cultura fala dessa ressurreição, mas todos os dias de nossas vidas, é vivendo de maneira que nós possamos glorificar ao Senhor. E assim o faremos vivendo como ele viveria, vivendo como discípulos de Jesus, fazendo aquilo que ele faria, sentindo aquilo que ele sentiria, pensando o que ele pensaria, porque realmente alcançamos uma comunhão com ele. Nós sabemos que quando Jesus morreu na cruz, ele nos deu o privilégio de termos essa comunhão com Deus. E agora, a partir dessa comunhão,
nossa vida foi realmente afetada por essa comunhão. Fomos transformados, o nosso espírito já foi transformado. Um dia o nosso corpo receberá também essa transformação, mas o nosso espírito já recebeu. E tendo recebido, glorifiquemos ao Senhor com o nosso estilo de vida. Ainda que num corpo corruptível, mas Paulo diz que um dia isso será revestido de incorruptibilidade, mas nosso espírito foi renovado. Recebemos já uma nova vida no nosso espírito. E um dia, essa junção de um espírito renovado e de um corpo glorificado, ela será feita e estaremos com o Senhor para todo sempre, junto com Ele na eternidade. Que a sua vida seja um instrumento de glorificar ao Senhor, assim também como a minha, que nós possamos, enquanto nós estivermos aqui como peregrinos nessa terra, esperando certamente aquele dia que o Senhor virá nos buscar. E como eu disse, alguns estarão aqui, não sei em que geração isso acontecerá, alguns estarão aqui, outros já estarão mortos em Cristo, mas experimentarão essa ressurreição que nos é nesse capítulo garantida, bem explicada, e isso gera em nós a convicção de que realmente desfrutaremos disso. Que o seu coração se alegre, que o seu coração celebre isso, não somente hoje, mas todos os dias, dando um bom testemunho da presença de Deus em sua vida. Amém? A Páscoa não é comida, não é bebida, mas a Páscoa é lembrar daquilo que o Senhor nos deu como garantia, que é o direito à vida eterna. Amém? Eu gostaria de orar nesse momento por nossas vidas. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, graças te damos pelo direito, ó Pai, à vida eterna. Essa vida eterna que já desfrutamos em nosso espírito, mas sabemos, ó Pai, que alguns de nós passará por um processo, ó Pai, e que verão os seus corpos perecerem. Mas um dia nós ressuscitaremos e receberemos um corpo glorificado, para que possamos estar de maneira plena com o Senhor na eternidade, na glória, e que o Senhor assim nos mantenha, ó Pai, firme e com o nosso coração cheio de alegria, que nós possamos celebrar não somente hoje, mas em todo o tempo, aquilo que nos foi conquistado quando o Senhor Jesus ressuscitou. Ele sim venceu a morte, o último adversário, e nós já desfrutamos desse benefício em nosso espírito, mas também um dia desfrutaremos no nosso corpo, porque Jesus assim o fez. Ele venceu a morte e assim também nos deu o direito de vencê-la. E certamente isso foi conquistado por ele, e somente por ele poderia ter sido conquistado. Então, que a nossa vida seja uma expressão de gratidão por tudo aquilo que o Senhor fez, pelo privilégio que nós temos e pela alegria que há no nosso coração de sabermos que um dia nós certamente estaremos vivenciando toda essa vitória que nos foi conquistada por intermédio de Jesus, por sua morte e ressurreição, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida, que você possa entender realmente o sentido da Páscoa e viver de acordo com aquela compreensão que o Senhor nos dá diante da sua palavra. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu lar, e que você possa compartilhar essa mensagem com as pessoas que você ama, que você possa deixar o seu joinha, que você também, que não é inscrito no canal, possa se inscrever. Você também pode deixar seu comentário. Essas interações que você faz com o canal faz com que o YouTube entenda que essa mensagem, esse canal é relevante, e assim eles irão compartilhar essa mensagem com outras pessoas que talvez eu não tenha acesso, você não tenha acesso, mas o YouTube pode alcançar. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.